Gente, muito bom dia. Vamos dar início ao segundo dia do nosso seminário História e Ficção, a Consciência da Ficção. Vou fazer uma breve apresentação às convidadas, das convidadas de hoje, depois passo a palavra primeiro para a professora Aline Magalhães Pinto, da UFMG, e depois a professora Andréa Serral Verquema, da UERJ. A professora Aline, ela tem graduação e mestrado em História pela UFMG, ela fez o seu doutorado em História Social na PUC-Rio, né, com o estágio na École des Hautes Études. Ela é atualmente bolsista PQ2 do CNPq, professora de Teoria Literária da Faculdade de Letras da UFMG, e entre os seus temas de pesquisa a gente poderia destacar a Teoria Literária, a Teoria e Filosofia, com bifurcações também em subjetividade, corpo, autoria feminina, metáfora, ficção, imagens, né? A Aline tem múltiplos interesses. E depois da Aline a gente vai ouvir a Andréa Verquema, que é professora da UERJ já há algum tempo. Ela fez o seu doutorado na UFMG, né, uma tese super importante sobre Álvaro de Azevedo, que a gente costuma indicar para os nossos alunos de Brasileirão 1. Recentemente nem tanto tempo, nem tão recente assim, né, mas a Andréa lançou também um precioso livrinho no qual ela reúne os seus ensaios sobre Machado de Assis, que vai ser também o tema da apresentação dela hoje. Então, para começar, passo a palavra para a professora Aline Magalhães Pinto. A minha fala tem um título, né, Entre Monstros e Reis, a cultura do narcisismo e a autoinsatisfação. E eu pensei que, para uma apresentação com esse título, a melhor maneira de começar seria falando sobre mim mesma, né? No último semestre de 2024, eu ofereci um curso chamado Me Vira de Ponta Cabeça, Estratégias para Desempossar o Soberano Eu, que partia da mesma consideração em que se baseia essa comunicação. Isso é, como ponto de partida, eu entendo que uma perspectiva crítica ao primado do sujeito individual e ao papel decisivo que a tradição ocidental concede ao sujeito constituído pela afirmação do eu possui implicações na forma como a ficção é teorizada. Essa ideia, que herdo, digamos assim, de Luiz Costa Lima, para tentar extrair um rendimento próprio, se sustenta, entre outras coisas, porque o tema do ficcional entranhou-se de tal forma às repercussões e expressões sociais do eu e do si mesmo, ao mesmo tempo em que o eu, que escreve sobre si, se consolida com uma vitalidade impressionante, seja como uma instância de construção literária e de pensamento sobre a literatura, seja como uma instância de pensamento sobre a cultura e sobre a arte. Observamos, dessa forma, uma porosidade entre a ficção e as figurações do eu, que o início do século XXI dota de cores específicas. Seus efeitos atingem a arte, a política e a esfera de produção do conhecimento. A presença cada vez mais intensa das tecnologias sociais de comunicação e informação na vida cotidiana cria uma atmosfera que convoca a todos a performar e a expor seus traços de personalidade e suas vivências pessoais como se fossem ética e esteticamente relevantes. No mundo em que o influencer é a profissão mais atraente, não é difícil afirmar que, tanto para a vida profissional quanto para a esfera que, com dificuldade, ainda chamamos de íntima, aquilo que não aparece parece não existir. Acentuando esse processo, a pandemia confirmou a afirmação das telas como interface privilegiada de nossas relações culturais e sociais e a prolongação digital de nossa existência corpórea, ao mesmo tempo em que o corpo físico parece poder dissociar-se da organicidade do mundo, o que engendra uma série de mutações que atingem em cheio as experiências subjetivas e pessoais. Partindo dessa premissa, o meu curso propôs lidar com a emergência, nas últimas décadas do século XX, de um contexto intelectual em que é possível verificar um interesse muito grande em encontrar, na intimidade e na memória individual, chaves de entendimento para uma série de processos sociais, culturais, políticos e discursivos. Por essa via, a experiência da primeira pessoa traz consigo uma verdade de valor historiográfico e ou testemunhal. Concomitantemente, é possível verificar também ou perceber uma tendência muito forte, editorial inclusive,
em anunciar uma autoficcionalização parcial ou total do sujeito da enunciação, transformando si mesmo em espetáculo e performance, a partir de uma múltipla projeção no texto, do eu no texto, enquanto autor, narrador e personagem protagonista. Em função desse contexto, no curso, debatemos alguns aspectos da relação entre o princípio de subjetividade moderno, a constituição do self e as figurações do eu, compreendendo essa instância como uma síntese conflitiva entre a demanda social por uma posição estática e estável e uma experiência de precária mobilidade, plasticidade e contingência. Como atividade final, os alunos deveriam escolher um artefato artístico literário e escrever um comentário. Não foi sem surpresa que recebi uma quantidade considerável de trabalhos sobre o filme A Substância, estrelado por Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. Claro que eu não estou absolutamente ingênua a respeito das táticas dos alunos para fazerem seus trabalhos, mas o fato me levou a ver o filme, o que, de outra forma, eu não faria, porque eu não gosto do gênero terror, enfim, eu não gosto de filme de gosminhas. Mas, enfim, ao assistir, né, A Substância, eu percebi duas coisas, né? Que os alunos, com maior ou menor clareza, eles operaram um recorte ou uma redução dentro do tema do curso. No interior da dimensão mais ampla, que envolve uma discussão sobre o princípio de subjetividade e as formas de constituição da interioridade, eles buscaram enfatizar a questão da identidade pessoal, o que eu compreendi como um índice de interesse contemporâneo. O segundo ponto que eu notei foi que os alunos haviam interpretado o filme a partir de algo também destacado, ainda de forma mais elaborada, por Eric Schwick-Gebel, em um artigo publicado em janeiro desse ano no The New York Times. Segundo esse crítico, né, em A Substância, o desejo por juventude da protagonista não representa apenas o caso de uma mulher se desdobrando até a própria ruína para atender padrões hegemônicos de beleza. Para o crítico, tratando da derrocada profissional de uma celebridade de Hollywood e do peso com o qual a obsessão pela jovialidade recai especialmente sobre as mulheres, o filme da diretora francesa Coralie Fargeau, que foi um sucesso de bilheteria e recebeu vários prêmios, acaba chegando ao coração do problema a respeito da configuração da identidade pessoal, tal como desenhada por Locke no século XVII, que traduzo pela seguinte questão: o que faz de você, você mesmo? Ou seja, o que faz com que um ser, que é distinto dos demais, permaneça o mesmo a cada instante e ao longo do tempo. Instigada, portanto, né, pelo destaque dado pelos alunos desse curso ao problema da identidade pessoal e na tentativa de abrir vias de entendimento sobre as formas contemporâneas de delimitação do eu e constituição do si mesmo, a minha proposta aqui será de traçar a seguinte linha argumentativa. Num primeiro momento, eu busco explorar alguns elementos da narrativa do filme A Substância, no sentido de demonstrar que, no que tange às figurações do eu, sua narrativa pode ser melhor compreendida quando a miramos a partir daquilo que Paul Ricoeur chamou de paradoxos da identidade pessoal, uma discussão filosófica que, segundo ele, tem a sua ancoragem no embate entre as posturas de Locke, no ensaio sobre o entendimento humano, e Hume, no Tratado sobre a Natureza Humana. Seguindo essa indicação de Ricoeur, eu gostaria de destacar como a trama de A Substância pode ganhar uma luminosidade interessante a partir do confronto entre essas duas posições forjadas no berço dos tempos modernos. Na sequência, como um segundo momento, aproveitaremos dessa luminosidade para propor um diálogo com um segundo filme, Doente de Mim Mesma, dirigido por Christophe Borgli, para argumentar que, em função do entendimento que surge da conversação entre os dois filmes, podemos ampliar a problemática ao redor das figurações do eu. Como veremos, Doente de Mim Mesma, ao operar uma torção na forma de preencher o valor dado ao self, trocando o belo pelo feio, provoca um desconforto reflexivo acerca das formas contemporâneas de se tornar admirado e célebre, que se objetiva tanto no enredo e personagens, como em escolhas técnicas de fotografia, enquadramento, linguagem e roteiro. Ao longo da análise, procurarei argumentar que o desejo por beleza e juventude em A Substância disfarça ou esconde aquilo que, em Doente de Mim Mesma, encontra-se escancarado:
o desejo por visibilidade, uma persistente necessidade de validação externa, que evidencia um jogo entre a pretensa grandeza e a espinhosa pequenez de si mesmo, entre engrandecimento do eu e retraimento do self. Com efeito, a hipótese que guia, né, o diálogo entre os dois filmes é a seguinte: disparada por uma intensa e dilatada autoinsatisfação, a dinâmica que confere forma às protagonistas está engendrada de maneira que a monstruosidade dessas personagens é diretamente proporcional à majestade de suas autoimagens e essa ânsia desenfreada que existe em cada uma delas culmina em autodestruição. Todavia, o distinto desfecho de cada uma das narrativas permitirá delimitar a concepção substancialista a que a discussão sobre a identidade pessoal está entrelaçada, mesmo que de forma não inexorável, e ponderar sobre certos aspectos do que vem sendo entendido como cultura do narcisismo. Por fim, né, deveria ter, mas não vai ter porque não vai dar tempo, eu queria fazer uma análise do delírio e do sonho nesses filmes e chegar, né, enfim, a alguma coisa sobre o ficcional, mas isso realmente não vai ser possível. Mas eu quero falar sobre isso porque, né, enfim, o delírio é realmente alguma coisa importante nas duas tramas. Bom, então, começando, né? A substância nos faz acompanhar uma atriz em decadência, Elizabeth Sparkle, que é o primeiro slide. Numa trajetória que parece uma combinação de elementos entre a problemática do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, com alguns dos dilemas de Dorian Gray. Interpretada por Demi Moore, num jogo interessante entre a personagem do filme e a personalidade pública de Moore. Próximo slide. Próximo. Cadê? Inclusive, né, enfim, no Oscar, né, teve toda uma história, né, de que ela perdeu o Oscar repetindo a trama do filme, porque ela perde o Oscar para uma garota de 20 e poucos anos. Né. Então, Elizabeth é uma estrela de Hollywood que enfrenta a rejeição social e a frustração pessoal ao ser demitida do programa de TV que apresentava devido à sua idade avançada, 50 anos. Com seu nome gravado na calçada da fama, Elizabeth reinou em sua juventude, à medida em que o tempo passou, ela foi perdendo prestígio e popularidade. Aos 50 anos, tem início uma nova relação consigo mesma, baseada em insatisfação e vergonha de sua imagem. Então, devido a um acidente, ela tem acesso a uma droga experimental chamada a substância, que promete dar corpo à melhor versão de você mesmo. Isso é decisivo. A promessa é dar corpo e não dar ao corpo. A substância fornece uma variante mais jovem, mais bonita e mais perfeita de você. Não deixa de ser notável que a promessa do produto não envolva nenhum atributo intelectual. A melhor versão de você mesmo engloba exclusivamente os ideais de beleza e juventude. Refém de uma forma de avaliar-se completamente dependente da ovação alheia que confirme a sua grandeza e o seu valor, Elizabeth ainda titubeia, mas finalmente recorre à substância. Fazendo recurso a todos os dispositivos de um filme de terror, com destaque para a trilha sonora e os efeitos especiais grotescos, a narrativa de A Substância vai revelando, aos poucos, as consequências do uso do soro clandestino por Elizabeth, que, de saída, tem desprendido do seu próprio corpo um corpo novo e não idêntico, que visualmente compartilham entre si apenas uma marca de nascença. O corpo de Elizabeth é a matriz generativa e núcleo interelementar desse outro. E, entretanto, ela não tem controle total sobre essa réplica melhorada. E assim surge Sue, que materializa o desejo de rejuvenescer e recuperar o brilhante vício jovial que fora perdido por Elizabeth. Entre os dois corpos, há um vínculo simbiótico que deve ser alimentado de forma equilibrada por ambos os corpos, que, afinal, provém da mesma substância. A cada 7 dias, elas trocam de lugar
e uma delas entra em um estado de repouso para recompor-se, estabelecendo uma dinâmica que, aos poucos, ganha os contornos de uma espiral de autodestruição, pois, entre Elizabeth e Sue, não existe um simples nexo entre dois corpos. Há, de fato, uma relação substancial entre elas. O embate entre Elizabeth e Sue é um conflito instaurado nos domínios psíquico e fisiológico, e as atividades estruturais e funcionais de ambos os corpos partem do centro do ser, que está, literalmente, na medula de Elizabeth. Em torno desse centro, Sue é um aparecimento correlativo que acirra o estado de tensão psíquica de Elizabeth, na medida em que Sue é percebida por ela como mais que unidade e mais que identidade. Aí aqui eu quero passar um trechinho do filme, o trecho 1. Fica claro que o que uma faz tem impacto direto e irreversível no corpo da outra. Ou seja, o bom uso da substância implica um entendimento entre as noções de corpo e de pessoa, e é necessário um empenho de ambas as partes para cumprir um pacto de equilíbrio entre elas. Não obstante, e muito rapidamente, a melhor versão passa a explorar de forma corrosiva a dinâmica assimétrica entre beleza e juventude, de um lado, feiura e velhice, por outro. A narrativa do filme expõe o prestígio, a saúde, a popularidade, a vitalidade, a sensualidade e o sucesso profissional incorporados em Sue, lançando Elizabeth a um abismo de desvalorização, adoecimento, isolamento social, dores físicas, fracasso profissional, compulsão alimentar e uma tremenda solidão. Aos poucos, a relação entre os corpos, que deveria ser de colaboração mútua, se transforma numa animosidade que se tornará monstruosa e, finalmente, fatal. Todavia, esse conflito é um desentendimento entre entidades distintas, mesmo que visceralmente ligadas, ou o conflito entre Sue e Elizabeth é a encenação de um drama interior. É verdade que, fisicamente, não dá para falar em reconhecimento de Elizabeth em Sue, nem de Sue em Elizabeth. O filme enfatiza isso ao mostrar que nenhuma pessoa percebe traços de semelhança entre uma e outra. O homem com quem Sue tem um caso encontra Elizabeth na rua e a despreza. O vizinho, que conheceu a ambas, tampouco nota nada de parecido de uma na outra. De fato, elas não são parecidas. E a diferença, em termos de aparência física, que é socialmente decisiva na perspectiva que o filme busca traçar, vai se tornando tétrica. A matriz, aprisionada em uma atroz insegurança e autoinsatisfação, torna-se cada vez mais feia e velha e solitária, rejeitada por todos e por si mesma, enquanto sua melhor versão se torna uma celebração de si mesma, mais linda, mais jovial, mais atraente, bem-sucedida e rodeada de pessoas encantadas por ela. Por outro lado, o corpo deformado de Elizabeth não é apenas físico. Cativada pela própria encenação, que só admite como válida a sua melhor versão, que é Sue, Elizabeth vai se tornando cada vez mais deplorável. Nas vésperas de um encontro com um colega de escola, uma espécie de última chance que ela tenta dar a si mesma, ela desiste de sair exatamente no momento em que se olha no espelho, após ver um outdoor com a foto de Sue, e se dá conta de que não é como ela. Elizabeth compreende a velhice como apodrecimento e, portanto, é assim que ela envelhece. Da mesma maneira, ela percebe na juventude o esplendor da beleza e do sucesso, e é o que Sue obtém. E, por isso, Elizabeth não interrompe o uso do soro, mesmo quando fica claro que esse consumo vai culminar em sua degradação. Ela precisa se ver refletida na atenção dada a Sue. Este desejo a levou até a substância. E ele persiste mais forte que tudo, o que fica claro quando Elizabeth, finalmente, adquire um soro projetado para eliminar a sua melhor versão e dar fim ao experimento. Ela inicia o processo, é verdade, mas hesita e finalmente desiste. Afinal, ela não pode viver sem uma plateia de admiradores e somente como Sue ela pode obter isso. Trata-se de um eu majestoso. O estado exterior de ambas, desse modo, é correlativo à ordem da ressonância interna e problemática psíquica da matriz, Elizabeth. O que acontece ao corpo delas, e, finalmente, a elas, diz respeito à constituição do próprio self, que, no caso de Elizabeth, está retraído, assentado na total dependência da aprovação e aclamação dos demais, em função de sua aparência física.
O desafio que os alunos do meu curso me colocaram ao me obrigarem a ver esse filme foi o de repensar as formas contemporâneas de delimitação do eu, a partir da tensão que a pergunta sobre a identidade de Elizabeth expõe. Quem é ela de verdade? É a sua versão melhorada, a réplica que, justamente por ser a melhor, teria legitimidade para usufruir como queira dos recursos da matriz? Ou ela é, de verdade, a matriz que, escondida em casa, se afunda num estado físico e psicológico cada vez mais lamentável? Ou ainda, como o serviço de manutenção do experimento com o soro afirma, Elizabeth e Sue conformam, na verdade, um único ser. À medida em que sofre as consequências do uso do soro experimental, a imagem de Sue vai deixando de ser um deságue do desejo por eterna juventude para se transformar numa ameaça a Elizabeth. E assim nos damos conta de que o cerne da narrativa do filme está nas instruções para o uso da substância, que finalmente vaticina: você não escapa de si mesmo. Destacar essa inescapabilidade é pertinente para além da narrativa do filme. Gerald Seigel, em seu consistente estudo The Idea of the Self, em que percorre elaborações acerca da interioridade humana desde o século XVII até o final do século XX, começa o livro afirmando que poucas coisas são tão densas e escorregadias quanto a noção do eu e do si mesmo. Para esse autor, o livro foi publicado em 2005, quer dizer, ele nem viu o que viria depois, né? A pergunta sobre o si mesmo nunca deixou de ser crucial e inescapável. E mesmo sobre as ferrenhas críticas e transfigurações que sofreu ao longo do século XX, com destaque para o pós-estruturalismo francês, o eu e as suas autoimagens permanecem moldando nossa existência pessoal e nossas relações com aqueles cujas vidas compartilhamos de alguma maneira. Neste sentido, o drama de Elizabeth Sparkle se projeta num horizonte simbólico amplo, já que o triunfo da identidade pessoal pode ser tratado como um lento, longo processo em que o afluxo à presença de si a si mesmo deixa-se ligar à noção de um eu, self, responsável pela produção de sua liberdade e autodeterminação. A edificação da primeira pessoa, nebulosa que envolve as dimensões filosófica, moral e política, é inseparável das experiências marcadas pelo imediatismo da nossa voz e do nosso corpo. Isso é, a configuração do que eu sou, isso é, a problemática da identidade pessoal, está ligada a uma força de convicção que se alimenta do fato de que há uma experiência reconhecida pelas comunidades humanas como individualidade, seja no sentido de uma unidade psicofísica, seja no sentido de uma anatomia comum e articulada dos movimentos dos corpos, seja na morte e no desaparecimento de cada um. Da mesma forma, a identidade pessoal se liga a uma força de atestação de si mesmo, que impõe demonstração e asseveração da experiência de ser quem se é. Isso significa que estar convicto e ser capaz de atestar quem somos nós pressupõe que essa existência esteja de acordo com as regras sobre o que existe. Quer dizer, se eu estou convicto de que eu existo e posso atestar isso, é porque eu me constituo por meio de processos sócio-históricos de constituição identitária, processos que são regulados por experiências socialmente compartilhadas e historicamente delimitadas. Ao mesmo tempo, solicitando aportes básicos à psicanálise, sabemos que o eu é uma instância de auto-organização que parte de uma dupla possibilidade, a possibilidade de livre associação e a possibilidade de implicação recíproca entre os diversos componentes. Essa organização sofre de uma espécie de compulsão à síntese, ou seja, à medida em que se autocoordena, o eu tende a auto-organizar-se de forma cada vez mais sintética. E o que torna tudo mais interessante, ao mesmo tempo em que se instala como um problema de ordem psíquica e antropológica, a noção do eu se encontra, na modernidade, em função da tematização do sujeito constituído pela afirmação do self, instalada no centro do paradoxo moderno, caracterizado pela emergência, mais ou menos simultânea, do ser moral autônomo, signatário do contrato social e igual perante a todos, do ser psicológico, indivíduo singular, único e solitário, sedento por explorar sua subjetividade como intimidade, e do sujeito do conhecimento, que leva a uma conversão de si em objeto de um conhecer diverso do conhece-te a ti mesmo socrático.
Portanto, o que conseguimos denominar como uma identidade pessoal precisa levar em consideração o fato de que estão imbricados na primeira pessoa os âmbitos físico, psíquico e social, ao mesmo tempo em que esse eu atua de acordo com diversas e mesmo contraditórias escalas de valor que coexistem simultaneamente. Um eu que, à vista disso, afirma-se agindo em um mundo paradoxal e fragmentado, sendo ele mesmo contraditório, incoerente e inconstante. E, por tudo isso, o que entendemos como eu recobre, sem resolver, a conservação não dialética de uma tensão permanente. Tensão que, nos termos da narrativa de A Substância, pode ser melhor compreendida se nos voltamos para aquilo que Paul Ricoeur chamou de paradoxos da identidade. Em si mesmo como um outro, Ricoeur está interessado em construir um projeto ético a partir da confirmação do domínio da ipseidade por meio da constituição da identidade narrativa, uma forma identitária que se opõe ou se desvia dos núcleos não mutáveis da personalidade, tal como o caráter, por exemplo. Ao tratar especificamente da identidade pessoal, Ricoeur recorre ao confronto entre as posturas de Locke e Hume para mapear seus paradoxos e, claro, mostrar que a saída para eles se encontra na dimensão narrativa. Não será o caso aqui de seguirmos o caminho de Ricoeur para dissolver a aporia da identidade pessoal. Gostaria apenas de explicitá-la para avançar em meu argumento. Já no início do capítulo em que trata da identidade, Locke delimita as questões que persistem orientando o debate sobre identidade pessoal. A pergunta acerca do que faz com que um ser se torne ele mesmo e distinto dos demais, e a pergunta acerca do que faz um ser, que é distinto dos demais, permanecer o mesmo ao longo do tempo. Na resposta de Locke às questões que lança, está clara a herança cartesiana, ao mesmo tempo em que desponta a preocupação em enfatizar a dimensão diacrônica, que é decisiva em sua influente elaboração. Afinal, para Locke, aqui uma citação, né? Um ser inteligente é o mesmo eu pessoal, semi-personal self. Tanto quanto puder repetir a ideia de que qualquer ação passada com a mesma consciência que teve dela originalmente e com a mesma consciência que tem de qualquer ação presente, pois é pela consciência que tem de seus pensamentos e ações presentes que ele é um eu para si mesmo agora. It's itself to itself now. E assim será o mesmo eu, tanto quanto a mesma consciência puder se estender a ações passadas e vindouras. Como afirma Aleida Assmann, para desenvolver sua concepção de política liberal, em que estabelece as bases da gênese do indivíduo e sua imputabilidade por meio dos conceitos de razão, trabalho e propriedade, Locke precisa fundamentar o âmbito pessoal por meio da autorreflexão e da memória, que funciona como uma extensão retrospectiva da reflexão. Em Hume, por sua vez, a identidade coerente e durável do eu, por meio das recordações e anterior às experiências sensoriais, não é autoevidente. Como se sabe, não é que o filósofo escocês desconsiderasse a dignidade filosófica do problema da identidade pessoal. Ao contrário, o tratamento concedido ao que se refere à natureza do princípio unificador que constitui uma pessoa é extremamente complexo. No Tratado sobre a Natureza Humana, encontramos formulações intrigantes, tais como a identidade que atribuímos à mente do ser humano é fictícia, ou ainda, a impressão de nós mesmos está sempre intimamente presente. Isso é, para Hume, a existência da própria mente não é uma substância, e sim um feixe de percepções diferentes que se sucedem no tempo. Com Hume, ganha forma a desconfiança em relação à possibilidade de um eu como sede de todos os atos de uma existência. Para ele, certamente algo se conserva nas experiências de cada um, seja pela memória, seja pela imaginação, mas inevitavelmente há perdas. Por essa razão, a identidade pessoal só pode ser parcial ou imperfeita, reduzida a uma série de percepções ou consciências sucessivas. Nas palavras de Ricoeur, abro aspas, diferentemente de Locke, Hume já nos primeiros exemplos introduz graus na atribuição de identidade. Por exemplo, conforme as mutações de um ser material ou vivo sejam mais ou menos amplas ou mais ou menos súbitas. A questão da identidade fica, já de início, isenta de respostas preto e branco. Então, nós temos, de um lado, Locke, que fundamenta o âmbito pessoal por meio do exercício da autorreflexão e da recordação, ao mesmo tempo que posiciona a identidade individual no horizonte exclusivo da história da vida pessoal,
resgatando para isso a tradição das autobiografias puritanas, e, do outro lado, Hume, que, ao examinar o seu interior, encontra apenas diversidade de experiências e nenhuma impressão invariável relativa à ideia de um eu, concluindo, então, que a identidade impessoal é uma vacilação, na medida que se prende à imaginação e à crença. Esta vacilação é a raiz da incapacidade de Sue em respeitar o equilíbrio e fazer valer o pacto dos 7 dias que garantiria a Elizabeth uma vida minimamente aceitável, o que viabilizaria a sua própria permanência. A mesma vacilação está presente na incapacidade de Elizabeth em sustentar sua autoestima e dignidade própria diante do impacto que a perfeição jovial de Sue tem sobre ela, ao invés de se lançar numa vertigem de compulsão alimentar e inveja. A incapacidade que ambas encontram em lidar uma com a outra é índice da instabilidade da identidade pessoal. Na outra ponta, encontramos o ponto de vista da administração da substância, segundo a qual bastaria que Sue e Elizabeth se lembrassem de que são uma coisa só. Ou seja, para que o empreendimento com a substância tenha sucesso, se faz necessária a estabilidade da identidade pessoal por meio da consciência e da memória, tal como elaborado por Locke. Na impossibilidade dessa identificação pacificada, o desfecho será necessariamente monstruoso e fatal. Mas, ironicamente, podemos pensar se a monstruosidade de Elizabeth não seria anterior à decisão pessoal de se submeter à substância. Monstruosidade latente para a qual a decisão seria um sintoma de algo mais amplo do que meramente uma vontade individual. Pois, afinal, quem se submeteria a um procedimento médico duvidoso em nome de uma versão mais bela e mais jovem de si mesmo, né? Os usuários aí de Botox, Ozempic, que o digam, né? Há ainda mais uma possibilidade, né? Da perspectiva da administração da substância, não existe Elizabeth e Sue. Uma vez que Elizabeth toma o soro, para eles, ela já não é mais algo que possa receber um nome próprio. Ela é apenas um número, 503. E o vínculo entre a matriz e a sua melhor versão não é exatamente a consciência ou a memória, ainda que, paradoxalmente, para manter o equilíbrio requerido, é preciso recorrer a elas. Esse toque de despessoalização sugere que, ao ingerir a substância, Elizabeth se torna, imediatamente, um experimento, uma aberração. Chegamos, dessa forma, ao segundo momento da minha apresentação. O impasse, ou melhor, os impasses de a substância, relativos a um estado de identificação pessoal caracterizado principalmente por um desacerto ou descontentamento consigo mesmo, que acaba desaguando em uma autocorrosão monstruosa, são retomados em Doente de Mim Mesma, filme de 2022, cujo título que circula em inglês, Sick of Myself, permite sobrepor ao significado de adoecimento interior o sentido de cansaço ou enjoo, reforçando o que chamamos de metacinética entre engrandecimento do eu e retraimento do self, e a dinâmica em que a majestade do eu é diretamente proporcional à sua monstruosidade. O índice mais visível da proximidade entre a substância e Doente de Mim Mesma é o expediente requisitado como plot twist. O uso clandestino de uma substância ilegal também representa a função de reviravolta no enredo de Doente de Mim Mesma. Além disso, A Substância e Doente de Mim Mesma são 2 filmes considerados pelo IMDb como pertencentes ao subgênero ou gênero de excesso chamado body horror, em que se apresenta uma transformação física e psicológica por meio da deformação ou deteriorização do corpo humano. Nessas narrativas, o próprio corpo humano se torna fonte de medo, ansiedade e repulsa, geralmente por uso de representações gráficas perturbadoras, de mutações ou mutilações corporais. A classificação do IMDb não é descabida, como veremos em breve, mas Doente de Mim Mesma tem um humor negro que está totalmente ausente em A Substância e que faz muita diferença, na medida em que o filme norueguês se transforma numa sátira mordaz. Além disso, os diretores fazem escolhas muito distintas em termos de locação, fotografia, jogo com a câmera e figurino. E isso é óbvio, né? São filmes de abrangência muito distintas. Só para se ter uma ideia, de acordo com o IMDb, o faturamento bruto de A Substância está gerando ao redor dos 80 milhões de dólares, enquanto Doente de Mim Mesma rendeu algo na casa de modestos 1 milhão de dólares. Essa comédia de humor negro nos apresenta a insípida, supérflua e insonsa Signe, que é essa moça.
Signe tem um namorado, que é o Thomas. Thomas é um artista bonito, vaidoso e egoísta, recém-alçado à fama por meio da repercussão de seu trabalho, que consiste basicamente em roubar objetos de luxo e realocá-los. Para os assaltos, a participação de Signe é fundamental, justamente porque as pessoas não conseguem notá-la. E, é claro, isso não é reconhecido por Thomas. Quanto mais ele a menospreza, mais sedenta de atenção e reconhecimento ela se torna. A total ingratidão do namorado, aliada ao fato de que, por ela mesma, ela não tem nada de muito interessante a oferecer, criam as circunstâncias para que Signe estabeleça consigo mesma o mesmo tipo de relação baseada em insatisfação e vergonha que Elizabeth em A Substância. Signe e Thomas formam um par simplesmente detestável, imersos numa competição pela ovação alheia. E Thomas, pelo sucesso em sua carreira, sempre se sai melhor. Até que um dia, uma mulher é atacada por um cão na porta da cafeteria em que Signe trabalha e fica gravemente ferida. Signe presta socorro à vítima, enquanto intencionalmente não permite que ninguém se aproxime para ajudá-la. Ela não pretende compartilhar aquele momento especial com ninguém. Quando a ambulância chega, ela é parabenizada pelo paramédico, que reconhece o valor de sua atitude. Ao voltar para casa, ela opta em não trocar o uniforme, que estava completamente ensanguentado, e, durante o trajeto, várias pessoas a interpelam, preocupadas. Por 2 semanas, devido a esse episódio, Signe consegue ser o centro das atenções nas rodas das conversas, desbancando o namorado, que fica visivelmente irritado. Este incidente tem peso fundamental para a composição da personagem, porque se institui como uma descoberta pela forma, pela qual é possível despertar o interesse das pessoas e a maneira de obter reconhecimento pelo seu valor pessoal. Impactada, Signe passa a ser guiada por uma convicção. Ser ou ter algo visivelmente errado ou ruim é tão eficiente para despertar a atenção das pessoas quanto ser ou ter algo excepcionalmente bom ou belo. Quando o foco volta a Thomas, que está prestes a inaugurar sua primeira exposição, Signe já está marcada por essa descoberta. Então, ela vai embarcar numa jornada bizarra, uma espécie de deformação pessoal, composta por uma depravação maníaca por holofotes, pela mentira compulsiva e pela mesquinhez, ainda que a narrativa apresente atenuantes para o seu comportamento, como o pai ausente, a mãe problemática, o namorado inqualificável. Primeiro, ela tenta ser agredida por um cão, provocando. Depois, ela se lança determinada a uma pesquisa por doenças de pele e acaba encontrando o Lidexol, um medicamento russo para ansiedade que havia sido retirado do mercado após causar erupções cutâneas horríveis e desfigurantes. Com a ajuda de um nerd de computador apaixonado por ela, ela compra uma quantidade imensa de Lidexol. A maneira como ela conduz o processo da produção da sua doença é impressionante e gera uma ambiguidade. Devemos achar engraçado ou horrível? O fato é que, além de tomar doses cavalares da substância, ela faz bronzeamento artificial para acelerar e acentuar os sintomas, ignora todos os sinais dos malefícios e dependências que o medicamento começa a causar e espera com ansiedade o aparecimento das primeiras erupções. Quando elas finalmente surgem, ainda que leves, ela deliberadamente anula todas as possibilidades de reversão do processo e pula de cabeça nesse abismo autodestrutivo. E o resultado é o que vemos aqui. Vou passar esse trecho rapidinho, é o segundo trecho. Bom, o filme não fala diretamente em síndrome de Munchausen, até porque ela vai esconder até o último segundo que tomou a substância e busca confundir os médicos para que não cheguem a um diagnóstico. Para todos os efeitos, ela passa a estar acometida de uma condição médica inexplicável, rara e terrível, que desfigura o seu rosto, além de trazer paralisias, tremores, crises de sonolência e confusão mental. A convicção com que ela se lança à produção e à manutenção de sua enfermidade é delirante. Mas, como Freud sugere em O Delírio e os Sonhos na Gradiva, o delírio pode ser uma forma de reorganizar a realidade para lidar com conflitos internos e com os desejos. Afinal, o delírio concede o direito de edificar algo verossímil sobre uma premissa ou base muito improvável, mas que sempre preserva alguma coisa de verdadeiro.
Signo agora não disputa apenas o centro da atenção entre os amigos. Ela ambiciona a fama nos meios de comunicação e redes sociais e dispara em seus canais de mídia pessoal selfies que exploram os ângulos de sua aparência grotesca. Com essa popularidade adquirida, consegue ser entrevistada e fotografada para um jornal e um contrato com uma agência de modelos. Há uma alegria genuína ao ser finalmente reconhecida e digna do interesse e admiração das pessoas que destacam a sua resiliência e bravura. Pois bem, chegou o momento de perguntar: quem é Signe? O que faz dela ela mesma? Sua identidade provém da doença que a valida socialmente ou tomar uma substância a transforma em outra pessoa? Seu traço distintivo emerge da decisão de tornar-se doente ou o que a define já estava previamente presente? E esse traço distintivo seria seu caráter ou seria outra doença? Ou ainda, seu gesto danifica de tal forma seu corpo e sua mente que obstrui qualquer possibilidade de resposta à pergunta: quem sou eu? Retomamos ao impasse. Isso acontece porque, com o gesto de tomar as respectivas substâncias, as personagens Elizabeth e Sue desencadeiam um processo de produção de si mesmas com o intuito de gerar mais atenção sobre si. Isso é, disparam uma espécie de economia política psíquica ao redor da obtenção de emoções e afetos, cuja base é uma insegurança constitutiva que só é suplantada ao ver-se grandioso, refletido na atenção dos outros. Ao ser, a uma só vez, rei e monstro, instaura-se um conflito na base da constituição identitária, que chamamos acima de vacilação e tensão. Mas essa extrema instabilidade conflitiva segue dois caminhos distintos em cada filme, como seus respectivos desfechos mostram. No caso de A Substância, a impossibilidade da identificação pacificada conduz impreterivelmente ao monstruoso e fatal. A sina de Dr. Jekyll e Mr. Hyde se cumpre, ainda que permaneça encoberta uma dúvida a respeito de serem dois corpos e uma vontade, ou dois corpos e duas vontades, o destino que reúne Sue e Elizabeth como monstro, Elisa Sue, ao final do filme, não deixa dúvidas a respeito daquilo que, de fato, já está dado no título do filme. Tal seja, a concepção essencialista e substancialista que dita a construção do enredo no que diz respeito à questão da identidade. Entre Elizabeth e Sue, existe uma relação enquanto modalidade do ser, simultânea aos termos que assegura a existência desse ser. Nesse sentido, o desejo desmedido por atenção de Elizabeth é suplementado pelo desejo de negação do devir enquanto capacidade do ser de se defasar relativamente a si mesmo. O desfecho de Signe nos leva a outra direção. Ela termina o filme completamente desfigurada, mas sua monstruosidade não conduz a um destino mortal. Ela vai para um centro holístico, junto com a mãe, onde permanece em meio a outros desajustados sociais, jovens, adultos e idosos com distintas deficiências e problemas psicológicos que não acreditam mais na medicina convencional e, por isso, compartilham de experiências ao redor de um terapeuta um tanto lunático. Na cena final, eles vagam tranquilos por um bosque, indicando não fazerem a menor ideia do que estão fazendo, mas, o que é importante, eles não são eliminados, né? Eles ainda estão ali. O que a relativa amenidade do destino de Signe, em sua diferença abissal com o destino infausto e tenebroso de Elizabeth, pode nos dizer? Bom, como sugere Paula Sibila, a encenação constante do eu psicológico conduz a seu esfacelamento, uma vez que a exposição em demasia tende a dissolver a dimensão interior do self. Byung-Chul Han também reconhece que a comunicação digital atomiza de tal forma o eu e enfatiza como consequência uma modificação na perconcepção de autorrealização e emancipação. Segundo o autor, a situação paradoxal posta pela modernidade, em que os indivíduos se constituíam no enclave entre o ser moral e o ser psicológico, já não é preeminente. Agora os indivíduos devem ininterruptamente se pôr em cena, transformados em produtores performáticos de si mesmos. Esse é o cenário em que o termo narcisismo aparece como uma forma cultural que caracteriza certas relações sociais contemporâneas. Publicações sobre esses temas são incontáveis, né? Eu ia passar por algumas aqui, mas já foi muito. Eu vou só destacar a mais importante, né? Ou a mais contundente, eu acho, né? Que é a da Elizabeth Roudinesco. Antes eu ia falar, na verdade, né, tem uma série de estudos mostrando que na sociedade norte-americana, sobretudo, né, tem
a proliferação de hábitos saudáveis e de um aumento da sobriedade, vinculadas a uma ideia de saúde como condição pessoal, né? E que isso vem sendo chamado de cultura do narcisismo, né? E, finalmente, né, Elisabeth Roudinesco afirma a emergência de uma cultura do narcisismo, em que a autoafirmação de si se transforma na hipertrofia do eu. Essa transformação tem como índice o fato de que a autoimagem contemporânea se configura precisamente como a de um rei que quer ser servido como um soberano. Para a autora francesa, o desejo de transformar o mundo, que ela entende é verdade a partir de uma defesa quase caduca de alguns ideais da Revolução Francesa, deu lugar a um desejo por visibilidade que se manifesta na busca constante por autoafirmação, baseada na validação e reconhecimento externo, numa sociedade que vai se modelando em função das redes sociais. Ou seja, esse reconhecimento e validação ocorrem no modelo de engajamento via seguidores e likes e é realizado pela combinação das atitudes de mostrar indignação e de se fazer notar. Como a própria Roudinesco faz questão de salientar, o termo cultura do narcisismo ganhou força de expressão a partir do trabalho sombrio e melancólico de Christopher Lasch, publicado em 79, sob o título A Cultura do Narcisismo, a Vida Americana em uma Era de Expectativas Descrentes. Como o título indica, Lasch observa a civilização, a sociedade estadunidense, e a trata sob um viés muito crítico, né? Ele critica muitas ideias de autenticidade, de crescimento pessoal e de valorização à saúde. Ao longo do trabalho, que é interessantíssimo, ele busca descrever o que seria, em suas palavras, um modo de vida que está morrendo. A cultura do individualismo competitivo, cuja derrocada, abro aspas, transformou a lógica individualista numa guerra de todos contra todos e a busca por felicidade em um beco sem saída narcísica com o self. Fecho aspas. Em 2016, com a primeira eleição de Trump como presidente dos Estados Unidos, o livro de Lasch e o termo cultura do narcisismo foram resgatados com enérgico entusiasmo. Como afirma E.J. Johnny Jr., autor do prefácio à mais recente edição norte-americana do livro, Lasch parecia antever muitos dos terrores da era Trump quando refletia sobre a desilusão dos anos do governo Nixon. Os problemas que a ascensão da mídia de massa trazia, as distinções entre as categorias de verdade e mentira, o caráter de celebridade que tomava a figura do político e, principalmente, o comportamento individual pautado pela exigência constante de gratificação imediata em função de um desejo eternamente insaciável por atenção alheia. Todos esses aspectos parecem cair sob medida para compreender a situação atual dos Estados Unidos e de parte do que chamamos de Ocidente. Recuperado na segunda década do século XXI, em função dessa capacidade preditiva e antecipadora, o trabalho de Lasch, e especialmente o termo cultura do narcisismo, entram na moda, sem necessariamente levar em consideração alguns aspectos que eu vou tentar sintetizar aqui. O livro de Lasch teve uma primeira recepção complicada, pois foi lido por parte dos progressistas como uma espécie de conservadorismo cultural de esquerda. Entre outras coisas, porque uma das teses defendidas para explicar o narcisismo é a de que setores de esquerda teriam deixado a defesa de instituições tradicionais, como a família, a cargo dos neoconservadores. Ao mesmo tempo, o livro foi interpretado por muitos conservadores como um retrógrado manifesto que exagerava os defeitos da nação. Além disso, a crítica feminista nunca deixou de apontar que, por detrás dos argumentos contra o narcisismo, muitas vezes se encontra o preconceito contra mulheres que são independentes, autônomas e vaidosas. O êxito do livro de Lasch caminhou junto a essas ambiguidades, o que indica, no mínimo, a necessidade de prudência ao deslocar seus diagnósticos dos anos 70 para o momento atual. E, como aponta Johnny Jr., zeloso do que foi da sua atividade como historiador, o próprio Lasch hesitaria em simplesmente transpor suas ideias específicas para analisar um conjunto de circunstâncias específicas que singularizam a segunda década do século XXI. Nesse sentido, ainda que de relance, é importante mencionar uma distinção fundamental operada por Lasch em A Cultura do Narcisismo. Para o autor, o narcisista dos anos 70, com seu delírio de grandeza, guarda apenas uma semelhança superficial com o self celebrado e criticado pela literatura estadunidense do século XIX.
o Adão americano, que incorporava a crença de que, dentre todos os povos do mundo, somente ele poderia se liberar da influência do passado, via o mundo como uma imensidão vazia a ser moldada conforme sua vontade. No furor da batalha pela conquista do Oeste, afirma Lasch, o pioneiro estadunidense deu vazão à sua voracidade e crueldade assassina, mas sempre almejou algum resultado, uma comunidade pacífica a ser entregue às gerações futuras. Já para o narcisista dos anos 70, o mundo é um espelho. O narcisista do século XX é incapaz de suprir as suas necessidades e depende totalmente dos outros como forma de aplacar a imensa insegurança que sente sobre si mesmo. Ele não está mais dominado por um sentimento de possibilidades infinitas. Ele é controlado pela banalidade da ordem social e cultural que se ergueu contra elas. São seres submissos, concentrados em cultuar a si mesmo e aos seus corpos. Finalmente, nas palavras de Lasch, o self imperial, egonomaníaco, devorador de experiências, retrocede a um self vazio, majestoso, narcisista e infantil. Fecho aspas. Seria importante, a meu ver, observar a historicidade do fenômeno narcisismo, isso é, estar atento às diferenças e às semelhanças entre o narcisismo observado por Lasch nas últimas décadas do século XX e o narcisismo contemporâneo, sem ignorar que fenômenos individuais e sociais muito recentes parecem realmente apontar para um momento em que a esfera política, enquanto espaço entre os seres humanos, estou pensando aqui na Hannah Arendt, se direciona a uma forma específica de autorrealização pessoal, atrelada a um desejo insaciável de visibilidade constante. Nesse sentido, o final de Doente de Mim Mesma parece indicar que, no contexto da hegemonia neoliberal, o arranjo de estabilidade identitária firmado a partir de Locke se encontra de tal maneira celebrado e em ruínas que faz despontar no horizonte novos acordos possíveis entre as facetas conflitivas da identidade pessoal. Como é que está de tempo? Eu já pastorei tudo? Como está isso? Pode ir? Porque tá, enfim. Bom, no horizonte mais amplo, né, a possibilidade de novos acordos para a composição de identidades pessoais encontra-se inscrita naquilo que Stuart Hall, no início do século XXI, chamou de crise da identidade. Uma crise assentada na ideia de que os indivíduos constroem suas identidades a partir de múltiplas variáveis, como classe, gênero, etnia e cultura, o que nos levaria rumo a uma complexidade cada vez maior. Diante dessa complexificação identitária inevitável, podemos acompanhar um estudo como de David Sisto, em Viver e Nunca Morrer Online. E a maneira como esse autor desenvolve, né, que a forma de vida no século XXI está marcada pela inter-relação entre a onipotência cotidiana das novas tecnologias de informação e comunicação e a decomposição da identidade pessoal decorrente da reconfiguração dos vínculos entre corpo e imagem do corpo, e da obstrução da diacronia existencial do indivíduo imposta pelo inesquivável estar online. No contexto em que quase nunca estamos offline, para o autor, o eu decompõe-se em um desordenado e multifacetado conjunto de textos, vídeos e fotografias, que enviamos e recebemos em busca de likes, ou seja, de reconhecimento e visibilidade. Esse conjunto não coeso está publicado e é repetido incessantemente das mais variadas formas no espaço virtual, sem que tenhamos controle sobre esse material, ou seja, temos pouco ou nenhum controle sobre nós mesmos, sobre quem somos ou sobre o que criamos. Mas, para o autor, esse cenário não é desolador e sim fecundo, pois gera um dinâmico arquivo pessoal que serve como base para uma reinvenção das formas de ser um ser humano e de compartilhar o espaço com outros seres humanos, justamente no momento em que os critérios convencionais, baseados no entendimento cultural e social de identidade pessoal, nos termos de feminino e masculino, orgânico e inorgânico, e humano e não humano, parecem insuficientes. Na mesma direção, e com mais radicalidade no sentido de afirmar uma reorganização do espaço identitário, propondo dessa maneira uma drástica transformação do mundo, encontramos as proposições de Paul Beatriz Preciado. Em sua argumentação, as sociedades modernas teriam reduzido a uma identidade, por meio daquilo que ele considera castigos repetitivos, invocações linguísticas e rituais institucionais, toda uma pluralidade atendida pelo nome de alma e seus equivalentes, né, ânima, psique, mente, consciência, inconsciência, teriam sido reduzidos, então, né, à identidade. Isso é,
Preciado percebe a afirmação da identidade pessoal como uma redução, como contenção, contração, dominação, submissão. Sem conceder nada ou quase nada de positivo ao exercício da pessoalidade, o autor descarta a noção de self para investir num procedimento que, paradoxalmente, continua pessoal, no sentido de que parte da sua experiência, da sua condição e do seu desejo. Que ele diz, né, minha condição vital de sujeito mutante e meu desejo de viver fora das prescrições normativas da sociedade binária heteropatriarcal. Fecho aspas. Para o autor, novos dados morfológicos, cromossomáticos e bioquímicos se estabelecem como condição para uma reviravolta contemporânea e o momento em que vivemos é caracterizado pela paulatina substituição da alma humana por uma rede bioeletrônica como suporte para o corpo, que é vasto, sutil e maleável. Ele distingue esse corpo do que teria sido o corpo na modernidade. Ao invés de ser um objeto anatômico moldado pelo paradigma petrosexo-racial, transformado e manipulado político e socialmente pelos processos de constituição identitária, o corpo agora se afirma como monstruoso, no sentido de que, abro aspas, o monstro é aquele que vive em transição, aquele cujo rosto, corpo e práticas não podem ser ainda considerados verdadeiros em um regime de saber e poder determinados. Fim de citação. Temos, então, um caleidoscópio em que o desvio, a eliminação representado pelo final bizarramente bucólico de doente de mim mesma, poderia indicar tanto uma maior volatilidade dos processos de constituição identitária, inseridos dentro de um cenário das transformações que acompanham o neoliberalismo técnico-conservador, quanto podem acenar para uma relação mais aberta à pluralidade e acolhimento das aberrações que, finalmente, se encontram em todos nós. Pois, se não podemos escapar de nós mesmos, da mesma forma, o desacerto consigo mesmo parece ser algo do qual a gente não pode escapulir. Talvez por isso, né, e voltando rapidamente ao relato, né, sobre o meu curso de graduação, o segundo objeto mais comentado pelos alunos, depois de A Substância, foi a poesia de Mário de Sá Carneiro, e, em especial, um poema, Ângulo, que está no livro Dispersões, de 1914. Com esses últimos versos, com os últimos versos desse poema, eu encerro essa fala. Por sobre o que eu não sou, há grandes pontes, que um outro, só metade, quer passar. Em miragens de falsos horizontes, um outro que eu não posso acorrentar. Obrigada, gente. Oi, gente, bom dia. Realmente, agora, nós vamos mudar completamente de assunto, completamente de tom, de tudo. Não tem... Dessa vez, sabe aquela coisa que a gente faz sempre, né? Que é, vamos procurar um ponto de contato entre as duas falas ali. Olha, a Aline, realmente... Depois que eu estava ali, assim, eu e o Emílio, assim, nossa... Né? A imagem da moça toda... Tem um ponto de contato, que é o espelho. Ela vai no espelho, né? Tá? Achei. Então, eu vou falar um pouco agora de uma coisa que é eminentemente literária, puramente literária. É claro, antes eu quero agradecer todo mundo que está aqui, a própria Aline, o Roberto, o Emílio, os meninos que estão participando e o Pedro também que estão participando da organização, porque, né, e o evento está excelente, né? A gente diz que é um evento pequenininho, de repente a gente chega a um super evento, né? Então, fico muito feliz de estar aqui também. Apesar que eu sempre acho, né, que eu venho com aquelas questões minhas banais e corriqueiras, assim, de sala de aula de literatura brasileira, né? Só para você, Emília, encher meu saco. Então, vamos lá. O conto machadiano como forma e teoria que se fundam, tá? Então, eu vou falar um pouco do conto. Também fiquei até feliz, porque ontem já tanto o Henrique quanto o Marcos Natália falaram um pouco da questão do conto, apesar de que não era objetivo final. Aqui, no meu caso, é um pouco isso que eu quero discutir, né? O gênero. O gênero do conto é... Como dizia o próprio Machado de Assis, ele fala isso, por exemplo, um dos lugares que ele fala do conto, como o gênero é aparentemente fácil, é no famoso instinto de nacionalidade. Então, segundo o próprio Machado de Assis, é um gênero aparentemente fácil, mas vá discutir uma teoria do conto para entender os problemas que se levantam. A única definição que parece unânime entre teóricos é a de seu tamanho.
Trata-se de uma forma breve, um gênero curto que ocupa poucas páginas e se lê com relativa rapidez. Em uma única sentada, dizia Edgar Allan Poe, cuja teoria em torno da forma breve ainda hoje é fundamental para que entendamos algumas de suas características, já que a unidade do efeito de leitura do conto parece ser outro traço fundamental para o seu entendimento enquanto gênero literário. De novo, Machado de Assis confirma essa regra em sua advertência ao livro de contos Várias Histórias, que é de 1896, onde diz com todas as letras e um excesso de ironia quase deselegante que, eu cito, há sempre uma qualidade nos contos que os torna superiores aos grandes romances, se um e outros são medíocres, é serem curtos. O pressuposto da mediocridade dos contos e dos romances, ao que parece, desautoriza em parte o preceito, pois, não sendo medíocre o conto que se lê, o leitor ganharia com um conto mais longo. Eis que Machado comparece aqui com seu pendor para a contradição, mas está dado o recado. Um conto é mais curto do que um romance, em geral. Né? Sei lá, uma regra assim. Ora, o mesmo Machado desrespeita a tal regra do tamanho dos contos em um de seus textos mais famosos, O Alienista, que inicia a coletânea de contos Papéis Avulsos, de 1882, e que se divide em 13 itens ou capítulos e muitas e muitas e muitas páginas. Né? Neste caso, a sua definição como conto e não novela ou mesmo romance parece vir da vizinhança de outros contos em um livro de contos. Papéis Avulsos se abre, no entanto, também com uma advertência bastante curiosa ou enigmática, que diz que há aqui, cito novamente, há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são. Tá? Como podem perceber, então, os meus ouvintes, não só o conto é gênero escorregadio, mas Machado de Assis é o mais evasivo dos autores. Quando procuramos uma possível teoria do conto machadiano, temos em mãos problemas, charadas e exceções a regras mal estabelecidas. E, no entanto, está aí mesmo uma possível teoria, não é? Eu vou, claro, voltar a isso, tema dessa apresentação que eu agora cometo. Né? Então, vamos lá. A questão da brevidade do conto é regra que diz respeito à forma, e faz com que esta salte aos olhos do leitor, já que seus contornos são visíveis em texto tão curto, no qual começo, meio e fim se seguem com bastante rapidez, e o desenvolvimento de enredo rumo a uma resolução ou a sua ausência se faz desde as primeiras linhas. Na teoria de Poe, a forma breve é fundamental para tal, ele chama de unidade de efeito. O conto do autor estadunidense demandava um efeito único, mesmo que a necessidade romântica de controle do que se lê, perceptível em Poe, não seja sempre atendida. E mesmo que outras e mais recentes teorias do conto, desde a primeira metade do século XIX, que é quando Poe está escrevendo, já tenham alterado em parte nossa visão do gênero, tal regra ainda nos parece útil. Mas, a se levar ao pé da letra a necessidade de efeito único prescrita por Poe, teríamos um conto muito literal, digamos, sem desdobramentos metafóricos, ainda menos alegóricos, já que tais sentidos, difíceis de conter em sua diversidade, aceitariam a subjetividade do leitor como criadora de interpretações. Faço até uma pausinha aqui para lembrar que o que a gente teria de mais claro assim, no desenvolvimento de uma teoria do conto do Poe, além do texto que não é exatamente sobre conto, que é o texto sobre o Corvo, Filosofia da Composição, mas são as resenhas que ele fez sobre o livro de contos do Hawthorne, seu contemporâneo. E lá ele diz claramente, porque ele pega no pé do Hawthorne, porque ele diz que os contos dele eram muito alegóricos. E ele diz o seguinte, só para um pedacinho do Poe aqui: a falácia da ideia de que a alegoria, em qualquer dos seus modos, possa reforçar uma verdade, que a metáfora, por exemplo, tanto ilustra quanto embeleza um argumento, pode ser prontamente demonstrada. Uma coisa é clara: se alguma vez uma alegoria obteve algum resultado, foi à custa da aniquilação da ficção. Não vou ler o resto, não.
Mesmo Poe nunca conseguiu controlar completamente a leitura de seus contos, e como atestam algumas famosas alegorias criadas pelo autor, como a existência do duplo ou a da morte mascarada, até ele incorreu naquilo que condenava, várias vezes, aliás. Essa contradição formal, que requer do conto brevidade, efeito único e certa literalidade, não se resolve sem problemas, e isso é verificável no autor que discutimos aqui, Machado de Assis, dado ao uso sem limites da alegoria, com inclusive um quê a mais. Os seus contos nem sempre são facilmente decifráveis, nem se resolvem com o fecho do conto, o ponto final. E até aqueles contos que têm uma resolução de efeito avassalador, como a Cartomante, por exemplo, com a morte de 2 dos personagens, deixam em nós, pobres leitores, uma sensação ruim na boca, uma sensação de engano, de que há fios soltos na resolução do enigma. Percebam que eu uso muito, e que realmente, quando você lê muito Machado de Assis, são termos que voltam o tempo todo, que é enigma, charada, decifração, que geralmente a gente não consegue chegar a ela, mas, em suma, são termos que falam muito da escrita do Machado de Assis, que tem muito a ver com aquilo que estava até comentando, né, Marcos, que seria do conto que tem, ou do romance que tem que ser decifrado. O problema do Machado é que não há essa decifração, né? Seus contos alegóricos mais conhecidos também incorrem numa moral ou ensinamento um tanto elusivos, de maneira que questionam toda a verossimilhança do conto, como já previa Poe, né, que ele dizia, alegoria não dá, fazendo com que o leitor tenha que escolher entre ou aceitar os fatos narrados, ou aceitar a resolução da história que acabou de ler. Forma breve, pequena teoria da contradição. Dou um rápido exemplo que já introduz o conto O Espelho. É um conto relativamente bem conhecido, né? Ele diz, então, se a teoria da dupla alma humana, que Jacobina, né, o personagem, exemplifica com sua história pessoal, é verdadeira, eu tenho que crer, sem dúvidas, na ocorrência da perda de imagem do alferes Jacobina, que tenta se enxergar no espelho. Não consegue. Se eu duvido do apagamento dos reflexos do alferes Jacobina, desmonto a teoria da alma dupla. Não se trata aqui nem de acreditar ou não no fantástico. Veja bem, que seria uma boa explicação para o sumiço de um reflexo no espelho. Trata-se, como diz Abel Barros Batista, de se perguntar, eu cito, Jacobina deduziu do episódio a teoria ou apenas pôde contá-la depois de, por outros caminhos, ter chegado à formulação da teoria? É a pergunta que ele faz. A resposta do crítico é uma evasiva também, né? Você vê que você vai pegando os hábitos, né? Pois não há resposta. Ele diz, essa pergunta não tem resposta. E, em rigor, não tem sentido, porque o conto se organiza justamente para desqualificar enquanto pergunta pertinente. Se o conto tem como subtítulo, né, o subtítulo do conto O Espelho é Esboço de uma nova teoria da alma humana. Aceitemos, desde antes da leitura do texto em si, que suas conclusões serão irônicas, para dizer o mínimo, porque aqui a ironia se mistura à alegoria, à sugestão galhofeira do fantástico e a toda uma teoria da autocorrosão de si mesmo e do texto. O conto O Espelho, portanto, é um bom exemplo da forma difícil de ser analisada a partir de teorias, e o escolho aqui como exemplo de um gênero literário que não impõe regras, mas apenas reconhecimento de elementos comuns, que aceita a experimentação, e pode trabalhar dentro de limites que são, eles mesmos, bastante flexíveis, para citar pela terceira vez Abel Barros Batista em sua leitura do conto machadiano. Poderia dizer-se, se não parecesse estranho, que os grandes contistas inventam a forma a que aderem e, aliás, se sujeitam. Mas não é isso a própria condição do escritor moderno? Não poder autorizar-se com uma forma estabelecida, não poder também inventá-la de raiz? Fecha a citação aí. Veja-se que a definição até aqui alcançada do gênero do conto é bem parecida com a definição moderna, romântica e pós-romântica, do gênero do romance. Mas o conto, é claro, é mais curto. Tem que lembrar.
Vamos lá, o Alfredo Bose, e aqui eu vou pegar uma definição dada, não é uma definição, uma categoria criada pelo Bose, que, como esse texto aqui ele ainda está em andamento, eu vou dizer assim que mais à frente, bem mais à frente, em outro dia, outro lugar, eu vou me contrapor a esse rótulo dele, mas por enquanto ele vai servir. Tá? Alfredo Bose, em A Máscara e a Fenda, chamou a um certo agrupamento de contos de Machado de Assis de contos-teorias. Então, ele coloca lá com hífen, contos-teorias. Seriam, por alto, a maior parte dos contos que formam Papéis Avulsos, o livro de 1882, que é importante pensar que Papéis Avulsos é um pouco o equivalente do Memórias Póstumas de Brás Cubas, no que o pessoal costuma chamar a virada da primeira para a segunda fase do Machado, só que no conto. Né? É um livro estranhíssimo, né? É um livro estranhíssimo, Papéis Avulsos. Então, a maior parte dos contos que formam Papéis Avulsos e alguns posteriores espalhados pelos jornais e pelos livros de contos que ele publicou, como, por exemplo, Conto Alexandrino, ou A Igreja do Diabo, ou Um Apólogo, etc. Não é difícil identificar quais seriam os contos a se agrupar sob tal rótulo de contos-teorias, já que todos carregam bastante na alegoria, são muitas vezes paródias de gêneros reconhecíveis, usam dos atributos da fábula, do conto moral, do conto filosófico. O Espelho está entre estes contos, é claro, com sua proposta teórica expressa desde o já citado subtítulo, o tal esboço de uma nova teoria da alma humana, ênfase no esboço e atenção à paródia de gênero sério. Uma correspondência assim, no rótulo proposto por Bose e no teor do conto estudado, parece responder de pronto à questão colocada por mim nesta comunicação. Mas, na verdade, a teoria aí sugerida tem antes a ver com o sentido, digamos, alegórico de tais contos, que seriam teoria por provarem ou ensinarem algum ponto ou postura do comportamento moral do ser humano e das relações sociais, e não por apresentarem indícios de teoria metanarrativa, metacontística, o que me poderia ajudar a pensar numa poética do conto machadiano. Mas, pensando bem, eu começo a me interessar por tal subgênero, o conto-teoria. Se acredito que a alegoria, ao propor o tal, é outra expressão também do Abel Barros Batista, reconhecível, então, a alegoria, ao propor o tal suplemento interpretativo, né, vocês conhecem isso, para a anedota que aí se conta, acaba por interferir na forma do que se leu, ao disparar a duplicidade existente em todos esses contos, a lição de moral, a filosofia do texto, que transforma a anedota em ilustração de uma máxima em termos gerais. Que conto seria esse, portanto, que acende uma luz retroativa sobre sua leitura? Este pode não ser o efeito pretendido por Poe, que queria a sensação, ele usa esse termo, né, sensação, colada ao que se narra, mas não deixa de ser um efeito forte de leitura, efeito de dualidade, da qual deslizamos logo para a ambiguidade e suas interpretações insatisfatórias. Não coincidentemente, o Alcides Vilaça, né, que tem uma leitura do espelho, aponta para o signo da duplicidade em sua leitura de O Espelho. Vou ler um pedacinho da citação dele. É um dos muitos elementos que, em vários níveis e graus, funcionam como signos de duplicidade. O conto tem dois narradores. Afirma-se a existência de duas almas. O espaço da conversa situa-se no Morro de Santa Teresa, entre a cidade e o céu, em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada. Tá? E aí ele vai falar assim, tudo parece oscilar no conto. Apesar que eu acho interessante, porque isso é meio Machado de Assis quase sempre, mas ele diz, o narrador diz, debatiam 4 ou 5 sujeitos. A iluminação mesma da casa provém de 2 fontes, a de dentro e a de fora. E, finalmente, no conto, né, depois o narrador Jacobina vai citar um verso bimembre do Longfellow, never, forever, forever, never. E a última par que ele aponta aqui é a diferença entre espelho e vidro, né, também. Então, a duplicidade representa-se como tema da narrativa e procedimento construtivo da narração. Tá?
sair da citação do Vilaça. O caso é que o conto Teoria de Machado de Assis, e o melhor exemplo é o Espelho, nos dá várias pistas de sua construção enquanto dupla narrativa, e, ao mesmo tempo, na tradição dos grandes ironistas românticos, desmonta uma possível teoria do conto, para não dizer de uma teoria possível, né, de uma possível teoria da alma humana, como está no subtítulo, prevista e ridicularizada na história que acabamos de ler. Vamos a ela, mesmo que o conto seja tão conhecido, mas eu vou ter que dar um resumo muito mequetrefe aqui que eu fiz, mas, em suma. Temos um narrador em terceira pessoa, que nos apresenta uma reunião de 4 ou 5 cavalheiros que debatem questões de alta transcendência numa sala pequena no Morro de Santa Teresa, iluminada por velas e pela luz da lua. 4 ou 5, diz o narrador, porque um deles não participava do debate. Ora está calado, ora está cochilando. Né? Ficamos sabendo que este homem, chamado Jacobina, capitalista quarentão, recusa-se terminantemente a discutir. Isso é bom, né? Que já aparece um personagem lá que tem tédio à controvérsia. Né? Não quero discutir, não, odeio discutir. No entanto, ele é interpelado pelos companheiros a dar sua opinião no debate sobre o tema da alma humana. Debate difícil, para o qual Jacobina decide contribuir, dizendo o seguinte, cito o Espelho, nem conjectura nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento. E, como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, acho engraçado, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 2. Essa é a primeira fala dele, né, no conto. A partir daí, Jacobina irá assumir a narração, então esse é o segundo narrador, quase até o fim do conto, quando o primeiro narrador apenas nos informa. No finalzinho do conto, só tem uma linha assim. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Acho muito bom, porque o narrador chama o cara de narrador. Né? Ou seja, então, para não ter discussão, ele vai embora imediatamente depois. Tá. No início, Jacobina se demora a dar uma explicação para a proposta de que há 2 almas humanas, uma interior e outra exterior, e só depois de estabelecer que a alma exterior muda várias vezes por ano e é decisiva para o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja, outra coisa que também é muito boa, né? Porque sempre tem um rebaixamento da discussão em algum momento, né? Tá? Então, o ser humano é uma laranja dividida em 2 metades. Então, aí Jacobina se prepara para contar o episódio de sua juventude, que vai ilustrar sua teoria das almas humanas. Claro que, numa outra versão desse texto, eu vou ficar explicando isso também, porque nos contos do Machado de Assis é muito comum que você tenha aquilo que até o Baptista chama também de vestíbulo. Você tem uma entrada que introduz o conto, e, nesse caso, você tem um duplo vestíbulo. Você tem uma entrada que introduz o conto, a cena dos caras contando as histórias, discutindo, e depois você tem um vestíbulo do próprio Jacobina, que fica lá discutindo a teoria das almas humanas, antes de começar a contar a história propriamente dita. Já paro por aqui, portanto, para notar a presença dos 2 narradores, que estão, evidentemente, em níveis diferentes da narrativa que lemos, pois um é, por assim dizer, exterior ao que se narra, e o outro personagem, vai lançar mão da pretensa memória para nos contar uma anedota de sua vida aos 25 anos. É óbvio que a anedota passa a estar sob certa perspectiva, pois de segundo grau. Alguém contou algo para alguém que me contou. História dentro da história, emoldurada pelo modelo mais tradicional, quase originário, do conto, a narrativa oral, o caso ou episódio que se transmite da boca aos ouvidos. Estamos no campo da suspensão da descrença, e o que regula é, portanto, a curiosidade dos ouvintes, o trecho do conto que diz o seguinte: os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. É interessante porque o Jacobina diz, fiquem calados, mas eles ficam tão assim curiosos que, né? Santa curiosidade, tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até pouco ruidosa, de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias.
É bom aqui também que tem um elogio da fofoca aqui também, né? Eu falo assim, ó, todo mundo calou a boca, né? Santa curiosidade, ele coloca. A história contada por Jacobina não decepciona o seu público, se este espera algo, no mínimo, insólito. Foi nomeado alferes da Guarda Nacional, para alegria de família e de amigos, porque ele era pobre, 25 anos, aí é nomeado alferes. Né? E ele, inclusive, é intimado a passar uma temporada no sítio da tia Marcolina, que queria vê-lo fardado. Lá chegando, todos da casa o tratam por alferes, mesmo os escravizados do sítio, em verdadeira celebração do posto e do uniforme, o que, por consequência, acaba por operar em Jacobina uma transformação. A expressão do conto é: o alferes eliminou o homem. Daí começamos a entender o que seria a tal alma exterior do ser humano, pois a tia Marcolina, por grande obséquio, colocara no quarto do sobrinho o grande espelho antigo que ficava na sala, para que o Jacobina veja a si mesmo em sua farda, a sua glória de alferes, gesto decisivo para que o jovem veja a si mesmo como o veem os circundantes. Cito: aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. Tá? Pedacinho. Neste ponto, um dos ouvintes lá de Santa Teresa expressa sua incompreensão sobre o que ocorreu. Jacobina lhe responde que ele vai entender porque, cito, os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. Né? Sob cerrada bajulação ao uniforme, ele se transforma em alferes inteiro e exclusivamente. Depois de 3 semanas, a tia Marcolina tem que viajar às pressas e deixa para trás o sobrinho, que fica para tomar conta do sítio, na companhia dos poucos escravizados da casa. Começa para Jacobina a sensação de opressão, que só vai piorar quando os escravizados fogem e o deixam completamente só. À maneira de Machado, a fuga dos escravizados do sítio não é debatida e parece não merecer atenção, a não ser na medida em que concorre para a solidão radical do personagem, ou figura, né, um grande dano financeiro para a tia Marcolina. O leitor de Machado de Assis, no entanto, vê nesse fato algo mais, que sugere que as incertezas e os perigos do aquilombamento eram mesmo assim preferíveis à escravidão, e o excesso de humildade e respeito na véspera da fuga mostra nos escravizados a necessidade de se adaptarem aos movimentos dos senhores, e nos faz desconfiar de todo o exagero de elogios que se segura a nomeação de Jacobina. O procedimento de transformação da alma exterior está sob suspeita desde sempre nesta narrativa dentro da narrativa, mas continuemos a historieta exemplar de Jacobina para a comprovação da existência de 2 almas humanas. Esse episódio, que eu não vou comentar muito, mas que é um episódio, né, de que os escravizados do sítio aproveitam quando a senhora sai e fogem todos, lembra, é claro, o episódio do último romance do Machado de Assis, o Memorial de Aires, em que você tem o episódio da libertação dos escravizados do sítio, que é herdado pela Fidélia, e que também não é discutido nem pelo conselheiro Aires, nem pelas outras pessoas, a não ser na medida em que ele indique, essa libertação, em que ela indique os bons sentimentos da elite escravista. Né? Você está ali no limite da abolição da escravatura, e aquilo ali, de certa maneira, é para mostrar como são bons a Fidélia, o Tristão, etc. e tal. Nesse caso aqui é interessante também, porque no meio de uma certa atmosfera de pesadelo que vai cometer o personagem, né, da Jacobina, você ainda tem essa questão que fica ali, que apenas concorre para a maior solidão do personagem. Pronto. Né? Na parte mais aflitiva do conto, e é realmente uma parte um pouco aflitiva, quem conhece Machado de Assis sabe que, às vezes, ele tem esse jeito de escrever, que é o opressor. Né? Então, ele fica sozinho dias e dias ali, sem conseguir fazer nada, né? E lembrando que ele perdeu a alma interior, né? A alma exterior dominou. Na passagem mais aflitiva do conto, Jacobina nos descreve sua longa solidão, o silêncio do sítio, a passagem lenta das horas, expressão maravilhosa que ele usa, então, no conto. Um diálogo do abismo,
um cochicho do nada. Vazio total, ausência, a falta do olhar e da aceitação dos circundantes causam em Jacobina intensa apatia, incapacidade de sentir. Mesmo que ele tente ler, declamar poesia, fazer ginástica, escrever, são muitas as alternativas ao silêncio, mas nenhuma delas alivia o sofrimento do solitário. Até o dia em que ele resolve se olhar no espelho e é surpreendido com o esfumaçamento de sua imagem, que se tornara sombra de sombra, figura difusa e de traços apagados, decomposta. Que faz, enfim, Jacobina? Claro que eu estou resumindo loucamente. O que ele faz? Veste-se com a farda de alferes, por tantos dias abandonada, e volta a ser inteiro, por virtude de sua alma exterior. Cito o trecho lá famoso. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão, sem o sentir. Antes que os 4 ouvintes consigam reagir ao que ouviram, Jacobina abandona a sala. Fecha-se o conto, portanto, com a ausência de qualquer explicação a mais para o que se ouviu, e, dessa maneira, o segundo narrador, com seu tédio à controvérsia, evita a discussão que, evidentemente, iria se seguir a seu relato. O que dizer de tal história, para além de sua evidente natureza exemplar, ilustrativa? Só no sentido formal aqui. Qual a moral dessa história, ou da teoria que aí se desenvolve? Em primeiro plano, se trata de uma teoria da dupla alma humana, mas fica claro que o resultado da predominância da alma exterior sobre a interior é algo, no caso, a se lamentar, pois leva o ser humano ao total esvaziamento de qualquer ambição positiva. E veja-se que eu já estou moralizando o conto de Machado de Assis, possível efeito de leitura. Mas, se formos um pouquinho mais a fundo no conto, é de se perguntar como o jovem pobre de 25 anos, recém-nomeado alferes, e que fora tão dependente da farda, conseguiu se transformar, entre os 40 e os 50 anos, no capitalista inteligente, culto, astuto e cáustico, como está descrito na abertura do conto pelo primeiro narrador. O traço em comum é ser provinciano, o que não o impediu, ao que parece, de ter conseguido vencer na vida. Como se livrou Jacobina da dependência da farda para ser alguém? Cito um trechinho do Bose em que ele fala exatamente disso. O que separa o último estado do primeiro, o narrador da história narrada, é simples e brutalmente a passagem de classe, o aprendizado das aparências. A hora de subir do primeiro degrau para o segundo foi a hora decisiva, a hora em que Jacobina vestiu para sempre a alma externa, a farda. Daí em diante, fui outro, como ele diz no conto. Eu respondo, como ele fez para se livrar? Não se livrou, é claro. Ao contrário, assumiu a farda, aqui metaforicamente, dentro da alegoria, como parte de si mesmo, transformou-a em máscara permanente, aceitou todas as determinações da vida em sociedade, tornou-se burguês entre outros burgueses. Mas podemos nos divertir um pouco colocando a narrativa do capitalista, mais uma vez sob suspeita, a partir da própria montagem do conto, com seu duplo jogo narrativo. 2 narradores, 2 almas humanas, 2 jacobinas, e no centro da narrativa um espelho que ora mostra seu reflexo, ora o apaga. O que mais me interessa, claro, é o jogo entre sentido literal e sentido alegórico, em que Machado de Assis é mestre. Na alegoria, tudo pode se dar. O espelho pode apagar a imagem do homem que não mais existe, quando só existe o alferes, que logo volta a ser refletido em sua glória uniformizada, pois o domínio da alegoria aí o trocadilho é proposital, o domínio da alegoria é o especulativo. Exatamente como em toda figura retórica da comparação. E aí os 2 sentidos do termo. Ao criar uma narrativa que se justapõe à outra, dando a ela sentido, eu crio um texto duplicado, eu represento a realidade a partir de um conceito sempre dual, mimese e antimimese. Eis a força da linguagem literária, espelho imperfeito, representado neste conto como única maneira de se reconhecer enquanto ente animado.
Se somos seres que só encontram sentido nas aparências, no olhar do outro, o espelho e a alegoria funcionam como reprodutores de sentido. E uso aqui de tal pretexto borgiano para citar outro famoso conto alegórico, O Segredo do Bonzo, que divide com o espelho as páginas do livro Papéis Avulsos. O Bonzo, né, que é o sábio oriental, diz o seguinte: "À vez de entender, começou ele, que a virtude e o saber têm duas existências paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito solitário, remoto de todo contato com outros homens, é como se eles não existissem. Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes e plantas bravias, e se ninguém os vir, não valem nada. Ou, por outras palavras mais energéticas, não há espetáculo sem espectador." E aí o Bonzo vai... esse conto é incrível, né? Ele vai desenvolver aquela teoria de que uma coisa não precisa existir na realidade, ela só precisa existir na opinião. É suficiente. Eis, portanto, a força da pseudofilosofia machadiana, uma de suas especialidades, que já aparecera no livro quase contemporâneo a Papéis Avulsos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com o famoso humanitismo de Quincas Borba, pastiche e paródia ao mesmo tempo de positivismo, filosofia da vontade e pura simplificação do darwinismo. Os contos teorias de Papéis Avulsos estão muito próximos da tonalidade das memórias do defunto autor, em sua mistura de galhofa e melancolia, e seu uso de modelos e formas conhecidos na tradição da prosa ocidental, inclusive em sua forma suspeita, já que são memórias escritas por uma pessoa morta depois de morta, o que faz com que o gênero do romance ali praticado também seja passível de discussão, até mesmo em sua verossimilhança, se não quisermos aceitar a prerrogativa do fantástico. O Bonzo do conto citado, cuja grande teoria diz que não é necessário que algo exista na realidade se existir na opinião, adianta, em termos paródicos, a teoria da alma exterior de Jacobina, pois o que precisa existir para que alguém seja visto e aceito em meio às tramas sociais é a aparência que escolheu. Lembremos do emplasto Brás Cubas, cuja única função seria matar em seu inventor sua sede de nomeada, responder sua vontade de ser aplaudido, sua alma exterior. Grande paródia da humanidade, e aí eu ri, né, que fala assim, Machado de Assis era dado a esse tipo de piada, né, fazer uma paródia da humanidade, esse tipo de coisa, né, você vê assim, né, que pretensão é essa? É esse tipo de piada que ele faz, né? O conto Espelho propõe uma alegoria esvaziada à maneira de vários dos contos de Papéis Avulsos. Em termos formais, é o arquétipo definitivo do procedimento duplo do conto alegórico e tematiza essa questão ao mesmo tempo em que se constrói sobre uma série de pares estruturais. É, portanto, sim, uma teoria do conto alegórico machadiano. E faço questão de diferenciar o tipo de conto, porque Machado se exercitou em diversos outros formatos de conto. Para boa parte da crítica, o conto era seu espaço preferencial, o gênero em que melhor funcionavam suas qualidades de escritor analítico e de parodista. No conto aqui discutido, temos a presença também da paródia de um subgênero do conto, o relato oral, o caso contado à noite, para melhor impressionar os ouvintes. A moldura que o próprio Jacobina cria antes de contar a sua história, de proibir qualquer discussão, faz com que o veto à descrença, a ausência de explicações, encaminhe os ouvintes representados no conto, lá, né, os 4 sujeitos, e seus correlatos exteriores, os leitores, a retirada súbita do segundo narrador, aquele que fala no conto, o único de posse da pretensa verdade daquilo que nos conta. Uma tal interdição do debate funciona também como maneira de enfatizar a paródia no conto, pois não se pode, ao menos, tentar entender melhor o que aconteceu ali no sítio da tia Marcolina. A expressão do Jacobina. Os fatos são tudo, como diz Jacobina. Estamos frente a um relato fantasioso, pura e simplesmente mentiroso? Trata-se de um apólogo moral? Como eu já disse em algum momento, creio que o terreno da alegoria, que está aí desenhada na história exemplar, contada por Jacobina para ilustrar sua teoria da alma humana e encerrar o debate dos 4 amigos, o terreno da alegoria tudo admite, pois retoricamente suspende qualquer limite da verossimilhança,
o que muito irritava Edgar Allan Poe, que buscava efeito único em seus tales. Pegando de empréstimo a leitura de Elie de Valarin e Oliver, sobre a presença da metalepse na ficção de Machado, daqui a pouco a gente volta aí na metalepse, fica fácil perceber a presença da ironia, da sátira, da alegoria, das metáforas e metonímias no tecido do conto-teoria, como elementos de composição de um gênero. A teoria por trás do conto-teoria, portanto, está ligada, tanto temática quanto formalmente, ao uso de materiais literários disponíveis e opera numa espécie de pedagogia da alegoria que deve ser aceita pelo leitor tanto como maneira narrativa quanto como estrutura construtiva do conto. A Elie de Oliver, ela diz o seguinte, né? Um trecho do texto dela, que ela está discutindo a metalepse no conto do Machado, ela diz que pode-se acompanhar em Machado, estou citando ela, o desenvolvimento dessa característica que vai ser uma das marcas mais predominantes do seu estilo. A criação e sustentação de uma alegoria, ou é metonímica, ou é metafórica. O uso extensivo e estendido da sinédoque, muitas vezes fusionada com o uso igualmente extensivo da metáfora. A esse procedimento, muitas vezes, se dá o nome de digressão, mas argumentamos aqui que é necessário especificar e, sobretudo, diferenciar os variados matizes que o termo digressão permite. Vamos propor que tal processo, em vez de digressão, seja chamado de metalepse. Eu cito ela de novo agora, então, que eu estou falando desses elementos que fazem parte da estrutura construtiva do conto. Ora, a metalepse está ligada à alegoria, visto que seu desenvolvimento metonímico ocorre de forma alegórica, muitas vezes assumindo a forma de um apólogo. Vemos, então, que há uma relação íntima entre ironia, alegoria e metalepse. Da mesma forma, da alegoria e do apólogo, há apenas um meio passo para o conto filosófico. Daí mesmo pode-se depreender igualmente a importância do conto filosófico na obra de Machado. Não há como negar também que o despertar do hábito mental alegórico no leitor, como aponta Lanham, tá? Que tem um dicionário de termos retóricos, o Lanham fala exatamente isso, que a alegoria ela tende a criar um hábito mental alegórico no leitor. Tá? Então, não há como negar também que o despertar do hábito mental alegórico no leitor depende do uso da metalepse e seu efeito é cumulativo, o que mostra que é muito interessante isso, assim, só para fechar aqui, para terminar, que o leitor do Machado de Assis, e principalmente o leitor do conto, exatamente por motivo de acumulação, ele se torna craque nesse exercício alegórico. Né? Problema, que seria outra questão, né? Alegoria de quê? Nem adianta fazer essa pergunta para mim. Tá? O hábito mental alegórico, na expressão de Richard Lanham, é fundamental para o leitor de Machado de Assis, principalmente o leitor de seus contos. Funciona de maneira análoga ao hábito da ironia, e, no caso da prosa machadiana, é praticamente regra de leitura. Sem a ironia, o leitor fica na superfície do texto. Sem a alegoria, no caso dos contos-teoria, também. Gente, eu acredito que esta ainda não seja uma teoria do conto machadiano claramente colocada, o negócio está andando ainda, faz parte de um projeto desenvolvido com alunos, na UERJ, inclusive. Mas eu diria que é algo que está em processo de reflexão ainda. Então, por outro lado, eu acho que nós temos elementos suficientes para perceber a autofundação de um gênero que se alegoriza, se exemplifica e se desconstrói em um espelho. Ainda há muito o que discutir e o que explicar melhor nesse assunto, mas, por enquanto, como sugestão de leitura e de análise do conto machadiano, eu creio que eu paro por aqui. Obrigada. Muito obrigado, professora Andréia. Então, atendendo a sua provocação, tá, Andréia? Na verdade, tem tudo a ver, as duas falas, né? A gente poderia dizer que o Jacobina ele é um mestre Van Lalette da economia da atenção, né? Porque ele é um narrador tão poderoso que, quando ele fala, as pessoas largam o celular. Né? Isso é um ponto. Mas uma outra coisa que poderia ligar, me ocorreu também uma citação do Lacan, lá dos escritos, né? A linguagem, antes de ser sobre algo, é para alguém. Né? Eu acho essa frase muito legal, porque ele não está querendo dizer que a linguagem não tem esse status objetivo, né? Mas que a
linguagem existe nessa espécie desse circuito de reconhecimentos, né? Eu acho que esse é um ponto que também pode linkar o que vocês falaram. Me remete também para um texto legal que a gente leu recentemente de um cara que era convidado aqui do nosso evento, infelizmente não pôde vir, o Alexandre Nodari, quando ele recupera o sentido da palavra res, né, que é coisa, mas é também o objeto do litígio, né? Então, o res, que é essa coisa supostamente objetiva, é aquilo que alguns sujeitos estão disputando, aquilo a respeito do qual eles discordam. Mas, assim, acho que tem um componente da Aline que gera uma reverberação interessante na bela fala do Marcos Natália ontem, que é essa ideia, assim, de uma coisa que vem do corpo discente, né? Então, assim, na verdade, você foi interpelada pela turma, um filme que eu sei que você detesta, né? Você acabou vendo esse filme, né? E você discutiu também essa questão do neoliberalismo, né? A gente tem aquela teorização pioneira do Foucault lá no nascimento da biopolítica, que ele começa um pouco recuperando a questão do estoicismo, do cuidado de si, né? E a gente tem, digamos assim, a cultura do wellness como uma espécie de duplo perverso disso, né? Então, assim, uma coisa que o Foucault, na verdade, já falava sobre isso lá no Palavras e as Coisas, essa definição do animal humano como esse duplo empírico transcendental, que ele observa e, ao mesmo tempo, ele observa a própria observação, né? Então, eu queria saber, assim, você, como professora também, como que você pensa isso pragmaticamente, né? Porque eu percebo que quando você assistiu o filme lá com a Demi Moore, você meio que propôs uma espécie de exercício de juízo reflexionante, fazendo esse contraponto com um filme que também estava no mesmo gênero, né? Mas que, ao mesmo tempo, ele pode ser lido também como assim, uma discussão de uma relação abusiva, né? E como é que aquela moça aparentemente apagada ela consegue sair daquele gaslighting e consegue inventar, né, um lugar para ela própria. Você acha que haveria esse lugar do transcendental, nesse duplo empírico transcendental, né, que pressuporia exatamente essa possibilidade desse recuo, desse passo atrás em relação ao nosso agora, né? Pegando um pouco carona naquela ideia do Frederick Jameson, né, de que no capitalismo tardio você não tem mais um fora, não tem mais um recuo, né? Então, assim, eu queria te ouvir a respeito disso. E a outra coisa para a Andréia também, uma coisa que virou quase que um fio condutor no que você estava falando, André, é a questão do duplo, né? Eu acho que você deu muitos exemplos muito interessantes disso, a ressonância do conto O Espelho sobre Isaú e Jacó, né? E agora, eu acho curioso quando a gente lê o Machado, né, como é que muitas vezes a gente, lendo os contos, a gente percebe como se fossem angulações diferentes do mesmo problema, né, como se tivesse uma espécie assim, de sombra que não fecha, né? Então eu fico pensando num duplo possível para o teoria do medalhão, para o espelho, exatamente teoria do medalhão, né? Mas que são como se fossem assim, angulações do mesmo problema, mas que efetivamente elas não se encaixam, né? Uma vez que na teoria do medalhão a gente sabe que o pai do Janjão não é um medalhão, né? Então, assim, é um narrador não confiável, ele não tem autoridade para falar daquilo, porque ele não foi muito bem, não foi bem sucedido. Ao passo que o Jacobina, esse sim seria o medalhão consumado, né? Um ponto interessante também quando você destaca na questão da alegoria, assim, dessa espécie desse suplemento de sentido fica assombrando, né? Que a gente sabe que no Machado de Assis, quando a gente tem uma generalização, né, o que seria o lugar do raisonné, a gente pode desconfiar, né? Peguem o exemplo lá do pai contra a mãe, que termina com nem todas as crianças vingam, mas aquilo ali está entre parênteses, né? E, na verdade, aquilo ali é o próprio capitão do mato, né, tentando se auto-justificar, né, pela catástrofe que ele mesmo provocou. E eu queria que você falasse, então, assim, desse final abrupto do espelho, né? Porque o cara simplesmente ele vai embora, né? Então deixa as pessoas. Uma coisa que acho que a Abel Barros Batista também fala muito sobre isso quando ele lê Machado, é essa ideia assim, de um tipo de escrita que ela desampara o leitor, né? Então ela te deixa assim, em suspenso. Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão dessas duplicações, desses duplos machadianos. Mas primeiro comecemos com a professora Aline. Obrigada pela questão. Eu acho que você mapeou bem as duas posições possíveis. E, em relação a elas, eu não tenho uma hipótese. Quer dizer, qual delas vai se confirmar, né? Espero que o duplo empírico transcendental que o Foucault observa no sujeito, de alguma forma, resista, né? Mas há muitas interpretações hoje que vão apostar no oposto, né? Que o retraimento do self é de tal maneira tão intenso em função, né, dessa hiperexposição às TICs, né,
de maneira tal que você não teria mais, né, ou teria poucas condições para a autorreflexividade. Então, eu acho que o que se coloca aí um pouco para daqui para frente, né, é um momento, talvez como se a gente estivesse num ponto cego da curva, né? E não dá muito para pensar, quer dizer, se a coisa caminha em direção a esse esfumaçar das fronteiras entre humano e inumano, orgânico e inorgânico, quer dizer, a autorreflexividade se mantém nisso, né? Em que termos, né? É difícil falar, né? E então eu vejo como um momento de um pouco esperar e observar. Em relação a alunos, né, aos alunos, assim, eu acho que há uma certa angústia em relação ao uso que eles fazem do próprio celular e da relação com a internet. Uma vez eu fiz uma oficina que se chamava Gotas de Rego História. E eu lembro das meninas contando assim, que tinha uma necessidade de acordar de manhã e escrever no Twitter. E que isso era muito angustiante, porque tinha que escrever nos 140 caracteres, e se não escrevesse, era um pouco como se não tivesse uma existência social entre os amigos, e aquilo gerava uma espécie de ansiedade, né? Também o que escrever e como se performar ali de uma maneira enfim, interessante para os amigos, né? E não era nenhuma coisa, ninguém ali era, enfim, influencer nem nada. Então, eu acho que existe alguma angústia. Agora, a angústia também pode ser um sinal da própria, enfim, né, da resistência dessa autorreflexividade. Então, não sei, a ver. O Emílio, estava lembrando, inclusive, da sua leitura do Teoria do Medalhão. A questão da ironia é central no texto, de várias formas. E, de novo, eu queria sair do âmbito temático e para o âmbito formal. Você lembra que a teoria do medalhão ele é um diálogo, né? Ele é também, como Machado faz demais, ele se apropria de várias formas. Ali você tem um diálogo num estilo meio, sei lá, mas é um estilo meio, eu diria, latino de diálogo, não é um diálogo grego, um diálogo latino. Então, mas o que eu digo é o seguinte, você entra em meio ao diálogo, então você não tem um narrador na teoria do medalhão. Então, o que você tem é a voz do pai do Janjão, que é esse cara, como o Emílio comenta, que não conseguiu exatamente performar assim, completamente o papel do medalhão. E o grande problema dele é que ele é irônico. A questão é interessante, por isso que eu queria falar da ironia como um problema formal, aí, já que a ironia que está no texto daquele cara que dá aquele tipo de conselho cretino para o filho dele, e consegue, ao mesmo tempo, demonstrar que está sendo irônico, transforma ele automaticamente, coloca ele para fora do grupo dos medalhões. No caso do Jacobino, é muito interessante, porque a gente teria essa passagem. O Jacobino, um bocó de 25 anos, que vira alferes e passa por essa história que ele nos conta. Ele está nos contando muitos anos depois, e que ele é descrito pelo primeiro narrador como um quarentão que tem dinheiro, que tem instrução, que é cáustico, né? Ou seja, é um cara irônico, inclusive, mas ele conseguiu, fora do âmbito de simplesmente contar a história, se tornar nessa figura. Ele conseguiu virar o que era, ele conseguiu fazer o que era necessário, se apoderou da tal alma exterior. Né? O que eu estou falando um pouco aqui dessa questão de transformar isso, a alegoria, num dado retórico e puramente formal, discutindo, é que exatamente nesse fim, nessa interdição de qualquer explicação, ou mesmo do sentido moral do conto, é que estaria, para mim, a alegoria do quê? Esse conto é alegoria de quê? Você perguntaria. É claro que eu estou deformando um pouco o sentido de alegoria aí, né? Eu quero uma alegoria formal, né? Não me interessa muito assim. Então, é a alegoria da vaidade humana. Não é? Você tem um monte de leitura desse tipo, não é? A gente tem um monte da teoria do medalhão, do bonzo, etc. Não, a questão é isso, exatamente. Então, não, é a alegoria de um conto alegórico, né? Alegoria de um conto alegórico, de um conto de teoria, que, inclusive, suspende ou cancela, se você quiser, ou apaga qualquer possibilidade de interpretação, que o cara simplesmente levanta e vai embora e deixa os outros lá. Seria assim, que é um recurso retórico bacana, até oratório, né? Que poderia ser feito assim, você apresenta seu texto aqui, um texto polêmico demais, levanta e sai.
e vai embora, não é isso? Então você pode pensar na própria etimologia de perplexidade que o Walter Benjamin recupera lá no narrador, né, Rato Lozirkai, tem a condição de quem não pode ser aconselhado, né? Exatamente esse desamparo, né? A crise do raisonner, né? Mas é isso, entendeu? Por isso que eu estou te falando, o que é comentar, assim, o que é a saída do Jacobino? Para mim, no tipo de leitura que eu estou tentando, é isso. Né? Não tem mais ali. Inclusive, aí sim, como aí, mas vai funcionar de novo como uma alegoria, só que esvaziada, porque vai lançar a luz sobre aquilo que você leu. Só que agora vai lançar uma luz sobre essa estrutura, ela se autodesmonta, ela se corrói. Fiquei pensando assim, no contraste lá com a leitura que o Nathalie fez ontem do Guimarães Rosa, né? Um pouco aquela ideia assim, toda epifania estética é uma espécie de crime perfeito, né? E eu acho que talvez o Machado de Assis ele sai disso exatamente porque ele te deixa ali diante de um buraco, né? E você não pode dizer nada depois daquela epifania que está todo mundo histérico, né? Ai, meu Deus, que coisa linda e tal, ninguém consegue falar nada. Isso. Gente, vamos fazer um intervalinho, depois a gente continua. Muito obrigado.